Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos amigos internautas que estão nos acompanhando. O ser humano é extremamente complexo. E como diz minha filha, complexo e multifacetado. Enquanto eu caminhava para cá, caminhava é modo de dizer, viu, gente? Enquanto eu vinha para cá, pensando no tema da palestra de hoje, me veio à mente a lembrança de um amigo. Me veio à mente como num filme que passa em câmara lenta, tudo o que aconteceu aqui, desde que nós adquirimos esse terreno, nem sei mais há quantos anos atrás, nem vou dizer, para vocês não fazerem contas, as pessoas adoram ficar fazendo conta da idade alheia, eu não sei por que esse interesse na idade dos outros. Eu fiquei me lembrando do barracão, do terreno, primeiro, a aquisição desse terreno, se eu não me engano, se deu em 1996, a aquisição do terreno. E nós viemos aqui, fizemos uma grande limpeza com os trabalhadores, tal qual ocorreu também lá no Joana de Ângeles, que eu não alcancei. Quando eu cheguei no Joana, já tinha barracão, mas aqui eu cheguei antes do terreno. Nós tínhamos um grupo chamado Projeto Creche, que eu coordenava esse projeto com várias pessoas oriundas do curso básico número 2 do Joana de Ângeles. Hoje eles estão no 40 e alguma coisa. E a partir desse grupo se formou esse Projeto Creche. Chamava Projeto Creche. Nós passamos 5 anos trabalhando para começarmos a obra. Arrecadando recursos de todas as formas. E o primeiro trabalho espiritual aqui foi o Evangelho. Foi o primeiro trabalho do Centro Espírita Harmonia, a primeira reunião pública do Centro Espírita Harmonia. Inicialmente no mato, ao ar livre. Já tinha muriçoca, viu? Já tinha muriçoca. E depois no barracão. Um humilde barracão, fazia um calor enorme, e a comunidade se aproximou porque Adenauer sugeriu que nós fizéssemos aqui um grande Natal, quando a obra já estava sendo iniciada, para aproximar a comunidade da instituição. E nós fizemos aqui. E por que eu estou contando isso para vocês? Para contar do meu amigo, Elísio Rangel, que coordenou esse evangelho durante muitos anos. E quando ele aqui chegou, já tinha um barracão. E eu me lembro quando a primeira vez, eu estava falando, e ele colocou o rosto na janela do barracão, olhou para dentro. Era verão, era um dia de sol, o céu estava azul, era um dia bonito. E eu falava lá para a comunidade do bairro, mães e crianças, um calor danado, e uma das primeiras coisas que ele fez foi arranjar uns ventiladores. Ó, que bênção! E colocou e instalou uns ventiladores no barracão, e depois conseguiu trazer um lanche para as crianças, para elas ficarem mais calminhas, que as mães vinham com as crianças, já experimentaram tentar fazer uma palestra com um lugar cheio de criança, é uma beleza, né? E eu fiquei pensando, por que isso me veio à mente? Por que essa história, que nem sempre eu conto e muita gente não conhece, eu sou a trabalhadora de primeira hora, e as pessoas que estiveram naquele primeiro momento, acho que só tem Ana Vieira aqui daquele primeiro momento e eu. Ana Vieira do Grude. As pessoas foram seguindo seus caminhos,
mas tão importantes quanto os que depois chegaram. Os trabalhadores de primeira hora e de última hora têm o mesmo valor. E eu fiquei pensando por que isso me veio, por que essa história, de repente, que eu não estava pensando nisso, eu estava pensando em aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus, e de repente me veio e me invadiu, porque a mente humana, o ser humano é complexo e multifacetado. E aquilo que nós conhecemos sobre nós mesmos é muito pouco em relação a todo o universo que nós somos. A toda a complexidade do funcionamento da nossa estrutura física, psíquica, e o espírito que governa e se utiliza dessas estruturas no seu processo de evolução, de conhecimento de si mesmo, de auto-equilíbrio, de aquisição das leis divinas. Todo esse aparato complexo, físico e psíquico, está a serviço do espírito imortal no seu processo de evolução. E fiquei e senti saudade. A saudade, e falei com ele, eu digo, meu amigo, será que você está aqui por perto comigo? Poxa, que saudade, né, Lísio, de nosso tempo de barracão. Mas não é uma saudade sofrida, porque tem saudade que é sofrida, né? A gente precisa aprender a sentir saudade. Porque só sente saudade quem viveu coisa boa. Ou alguém aqui sente saudade de coisa ruim que viveu? Não, né? A saudade deve ser encarada como um momento de trazer de volta a experiência, a riqueza da experiência vivida. Não a lamentação. Podemos sentir saudade daqueles que nos precederam na encarnação, desencarnaram, pessoas amadas, queridas, sim. A saudade, as lágrimas, sim. Mas não o sofrimento. Não o sofrimento. A saudade não precisa ser um sofrimento, uma dor, uma dose de melancolia, uma dose de nostalgia. Sim, é bom, são sentimentos que nos fazem sentir vivos, sentimentos que nos fazem perceber quanto vale a pena, quantas experiências de vínculos de amor com outro ser humano, em todos os níveis de amor, de todas as formas com que o amor ocorre nas nossas vidas. Pai, mãe, filho, amigos, pessoas que entram, que passam pelas nossas vidas e que nós podemos guardar. Pessoas e animais, não é? Os nossos animais que também passam. E outro dia eu estava assistindo o The Voice Kids, e uma garotinha de 14 anos cantou uma música. Disse que era em homenagem ao cachorro dela, porque ela amava muito o cachorro dela. Uma música lindíssima de Maria Gadu, chamada Sila. E ela cantou, coisa boa. Quantas coisas boas vivemos. E quantas mortes e renascimentos nós passamos no decorrer da vida. Se a gente passar uma fita, um filme da nossa vida, vamos perceber que enfrentamos várias mortes e renascimentos. Então eu não queria pensar hoje e fazer reflexões em torno deste capítulo focada na reencarnação, porque isso é fato. Todos nós sabemos que vivemos muitas experiências, porque a vida do espírito é um contínuo. Não é uma experiência, a experiência nova na encarnação se soma às experiências pretéritas. A vida é um contínuo. Então, a morte e o renascimento é sempre em vida. A morte e o renascimento não é uma morte que você passa para um outro local. Não, a morte e o renascimento é sempre dentro. Ela é subjetiva, não é temporal. Se o espírito é imortal, o tempo não existe. O que existem são somatórios de experiências. Vivemos experiências encarnados e vivemos experiências na erraticidade, desencarnados. Experiências de morte e renascimento, mas sempre em vida. Porque estamos sempre vivos.
Estamos sempre vivos. O espírito é imortal. Então, sentir saudade pode ser algo extremamente positivo. Pode nos fazer nos sentirmos vivos. Pode nos fazer sentir o quanto vale a pena viver as experiências. Não vamos nos lembrar daqueles que nos precederam, daqueles seres que nós amamos e que se foram para viver outras experiências antes de nós, que estamos vivendo ainda as experiências aqui, agora. Vamos lembrar com carinho, porque senão nós estragamos. Tudo de bom, tudo de belo que aconteceu se transforma em dor, em desespero. E nós abrimos mão do bom sentimento, da felicidade de ter desfrutado a experiência com aquele ser, para nos apegarmos apenas à dor. Que é uma dor porque nós ainda somos muito egoístas. Estamos pensando em nós, na nossa saudade, na nossa dor. E não no processo de evolução daquele que partiu. E se partiu porque precisava. Precisava viver novas experiências. Não só aqueles que partem tenra idade, como aqueles que partem já com mais anos de experiência aqui no planeta. Porque, como diz a música, né, a Terra é uma grande estação. E tem gente que vem só olhar e vai. E tem gente que fica. Os mais atrapalhados são os que mais demoram. Porque precisam viver muitas experiências. Estamos vivendo agora, por exemplo, a experiência do envelhecer. Vocês aí, né? Denise, eu estou novinha ainda. As experiências do envelhecer. Que experiência para o espírito, não é? Experiência que muitos de nós nunca tinham vivido. Se vocês pensarem que a expectativa de vida em alguns anos passados, alguns séculos passados, não vou dizer nem séculos, acho que anos, pelo menos o lado de cá, porque no Oriente a expectativa de vida há algum tempo que já eles têm uma longevidade, e eu descobri por quê. Daqui a pouco eu conto para vocês. Então, muitos de nós não tínhamos experienciado isso. Se estamos vivendo mais tempo encarnados, porque a experiência do envelhecer é importante na evolução do espírito. A experiência de viver a limitação física, não sendo mais criança, porque nós experimentamos limitação física no começo da vida. Experimentamos. A estrutura neurológica de uma criança ainda não está completamente desenvolvida. A bainha de mielina, que reveste os neurônios, ainda não está totalmente formada. Daí porque não tem coordenação motora ainda, não tem uma série de sofisticação. A sofisticação do sistema nervoso, ele vai se completando. E nós já experienciamos isso, mas nós experienciamos sem muita consciência. E no envelhecer, nós experienciamos conscientes. E aí temos que viver essas limitações. E aí a exigência para que o espírito se expresse é muito maior. Porque o corpo já não oferece mais as distrações que oferecia na juventude. Todas as distrações, viu, gente? Não é só essas que vocês pensaram aí, não. Estou falando de todas. O vigor. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu ficava gripada, ou doente, que era raro, e ainda é, ainda bem, eu ficava boa sozinha. Não precisava de muita coisa, não. Não fico mais boa sozinha, nem de uma gripe. Tem que repousar, tem que tomar chazinho, tem que tomar xarope. E ainda sobra aquela tosse de cachorro que parece que nunca mais vai largar a gente, que faz a gente passar vergonha, não é? Só aparece quando não deve. Agora tem uma coisa interessante com essa história da tosse. Quando eu vou fazer palestra, não dou uma tossida, os espíritos sustentam. Quando eu termino, eu digo, mas vocês são muito engraçados. Quer dizer que para trabalhar,
vocês seguram minha onda, depois me larga, me entrega. Então, eu disse a vocês que descobri por que os orientais vivem. Eu estive na China há 2 anos atrás, na China, no Tibete, e eu percebi algumas coisas que nós podemos e precisamos no Ocidente adotar. O exercício físico em todas as praças, em todos os lugares. Cheguei de manhã em Pequim, indo do aeroporto para o hotel, todas as praças lotadas de pessoas fazendo exercícios físicos. Desde exercícios físicos pesados à prática do tai chi e de outras práticas integrativas da mente e do corpo. E a outra coisa, a alimentação. Eles comem pouco e variado. Muitas coisas muito colorido, o prato muito colorido, mas o pratinho é desse tamanho. Eu já olhei assim, eu digo, vem cá, é para pinto isso aqui? Como tem uma variedade grande, você quer experimentar disso, experimentar daquilo, quando você termina de experimentar um pouquinho de cada, já saciou. E uma outra coisa que eu adotei, sugiro que vocês adotem, é o chá. Chá antes e depois de todas as refeições. Mesmo porque o chá quente diminui a sensação de fome, dá uma saciedade, você se alimenta como deve, que é pouco, né? Algumas vezes ao dia e pouco. Às vezes a gente passa muito tempo e na hora que senta, faz aquele prato de, né? E então, estou só dando a dica para vocês, tá? Principalmente nós meninas, que depois do 4.0, o desespero. E a gente só engorda onde não deve, né? É um negócio sério. Eu quero perder 4 quilos, as pessoas dizem onde. Eu digo, eu sei onde, só não vou lhe contar. Mas eu sei. Então, a saudade, ela não precisa ser um sofrimento. Nós podemos transformar a saudade em algo bom, em um sentimento de gratidão por termos experienciado, viver e amar aquele ser. Que coisa maravilhosa. Como é bom a gente amar alguém. Que coisa maravilhosa. Melhor do que ser amado. Melhor do que ser amado. Amar alguém é melhor do que ser amado. E não é aquele amor possessivo. Eu estou falando de um amor, porque quando você está no amor posse, no amor erótico, posse, você não consegue sair e ter esse desprendimento de permitir que o outro vá viver novas experiências e manter e sustentar esse amor. Porque o amor verdadeiro, ele não cessa porque o outro não está mais perto de você. O amor é eterno, assim como o espírito, porque o espírito é em essência amor. E o amor é eterno, não cessa nunca. Nós nunca vamos deixar de amar as pessoas que nós verdadeiramente amamos, porque elas partiram antes de nós, seja porque desencarnaram, seja porque se afastaram de nós por qualquer razão. Que são razões do espírito, são razões de necessidades de evolução do espírito, e nós precisamos compreender isso. Precisamos enxergar o outro como pássaros que voam para onde querem. Existe uma música de Marisa Monte que eu curto muito, que começa, eu não sei a música, Rose deve saber, que começa dizendo, eu não sei música nenhuma, é difícil eu memorizar música. Minha memória musical é terrível. Aliás, minha inteligência musical é terrível. Mas eu chego lá na outra encarnação, eu estou praticando. Começa dizendo assim, estou com um sintoma de saudade. Eu estou pensando em... Vocês conhecem essa música? É linda. E tem um trecho que ela diz assim, eu quero que você siga para onde quiser. Eu não vou ficar muito atrás. Quando a gente ama uma pessoa, é isso que a gente diz. Eu quero que você siga para onde quiser. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Como um porto. Como uma estrutura, alguém que está aqui para te receber quando você quiser ficar comigo. Quando você precisar de mim, eu estou aqui. Porque o verdadeiro amor liberta. Não aprisiona. O que aprisiona são os nossos desejos, o que aprisiona é o nosso egoísmo, as nossas carências, as nossas fragilidades, a nossa ignorância a nosso próprio respeito.
Porque às vezes a gente quer estar com uma pessoa por uma razão e na verdade é por outra. Porque o ser humano é complexo e multifacetado. Então, às vezes, nós estamos fazendo uma coisa pensando que por uma razão e a outra. Existe uma coisa na psicoterapia que a gente chama de demanda e queixa. Então, a pessoa chega com uma queixa, mas a demanda é outra. Aquela queixa é apenas um sintoma de uma demanda que a maioria das pessoas ainda não se deu conta. É dentro do processo é que a gente vai perceber qual é realmente minha demanda. Por que esse sintoma me aparece? Por que essa desorganização, por que essa angústia, por que essa depressão, por que essa síndrome do pânico? O que está acontecendo comigo verdadeiramente? Então, nunca aceite, e eu não canso de repetir isso, explicações simplistas para as questões humanas, para os nossos sentimentos. Seja profundo, seja profunda. Não fique na superficialidade a seu próprio respeito. E é muito importante encarar as mortes e os renascimentos na mesma encarnação. Porque passando o filme da construção de tudo isso aqui, desde antes, desde quando entrei no Joana de Ângeles no curso básico número 2, e fiz lá minha primeira palestra toda assim, com as pernas me tremendo. Nunca vou esquecer, nem o tema, me deram um tema também. O pessoal acho que não gostava muito de mim, não. Me deram um tema. A pessoa neófita em palestra, sabe qual foi o tema que me deram? Não vades aos gentios. Olha, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre isso? Eu passei 2 meses treinando. Minhas filhas ainda se lembram, porque eu botava as duas sentadas e fazia a palestra para elas, treinando o tempo, para ver se eu conseguia sustentar a conversa, né? 50 minutos. Hoje em dia, 50 minutos está pouco. Porque dá vontade de sustentar a conversa a manhã inteira. Então, é preciso compreender a complexidade do espírito e entender quantas mortes e renascimentos nós vivemos ao longo da nossa vida, porque é sempre vida. É sempre o espírito. Eu não desencarno e me transformo em uma outra pessoa. Em essência, as experiências, elas são cumulativas, não excludentes. Tanto encarnado quanto desencarnados, nós vivemos experiências cumulativas. E o que nós expressamos a cada encarnação é a resultante dessas experiências cumulativas. Então, não se apequene diante da vida, porque você já viveu tantas experiências e essas experiências estão aí à sua disposição. Basta sairmos da estreiteza da visão, do ego, e nos aprofundarmos em nós mesmos. Termos a coragem de nos desnudarmos para nós mesmos. Às vezes precisamos de apoio, seja de um terapeuta, seja de um entrevistador, seja de um acompanhamento fraterno, seja de uma pessoa que a gente gosta, que a gente confia, não necessariamente precisa ser uma terapia. Isso também ajuda, sim, tem pessoas que precisam, ou não tem alguém que se sintam à vontade para fazer isso. Mas confessar-se, desnudar-se. Quando Francisco de Assis passou pela sua morte e renascimento, porque ele passou. Aliás, se a gente pegar aqui a história de cada um desses que nós admiramos, reverenciamos como espíritos de alto escalão na evolução, na cadeia evolutiva, nós vamos ver que todos eles passaram por morte e renascimento em vida. Quando ele resolve, quando ele entende qual é a missão dele, qual é a designação pessoal, íntima, ele passa por uma morte e renascimento. E ele desnuda-se. Ele retira todas as vestes físicas, mas ali não, ele não está retirando as vestes físicas, é um ritual simbólico de um desnudar-se em relação à sua essência como espírito. Quando ele retira, ele se vai, ele abandona a vida de um rapaz rico, de uma casta social, ele abandona aquela persona
Ele abandona aquele personagem e ele se veste com aqueles novos trajes que expressam melhor o personagem, que expressam melhor a sua essência espiritual. Por isso que não podemos ver o reino de Deus se não morrermos e renascermos. Precisamos encarar a morte e o renascimento durante a encarnação, durante a desencarnação. Quando Paulo de Tarso, quando as portas de Damasco vê Jesus, Jesus lhe aparece e ele cai do cavalo e fica sem enxergar por alguns dias. Ele também passa por uma morte e um renascimento. Esse ritual do batismo antigo, o batismo cristão primitivo, era um ritual nas águas e que a pessoa mudava de nome, inclusive nesse simbolismo da morte e do renascimento. Morreu o ser antigo, nasceu uma outra pessoa. E nós fazemos isso constantemente. Quantas mortes e renascimentos vocês já experienciaram? Onde está a criança que vocês foram? Onde está o adolescente? Quantas mortes, então, e renascimentos passamos quando nos transformamos? Todas as vezes que os acontecimentos nos conduzem a uma transformação, aí houve uma morte e um renascimento. E essas mortes e renascimentos têm como objetivo fazer com que você enxergue o reino de Deus que está dentro de vós. O reino de Deus, Jesus disse isso. Não está aqui ou ali, não vem por alguém, não é alguém que vai lhe trazer ou lhe levar. O reino de Deus está dentro de vós. E para enxergarmos esse reino, precisamos passar por mortes e renascimentos. Se não tivermos a coragem de encarar as mortes e os renascimentos necessários, nós não conseguimos enxergar, continuamos cegos, tendo o tesouro ao nosso lado, tendo o alimento à nossa disposição e passando carência, passando fome, passando necessidade subjetiva. A nossa alma morre de inanição quando nós não a alimentamos com a nossa subjetividade. Quando nós não sabemos ir à fonte que realmente nos alimenta. Aquela que Jesus disse: quem beber desta água tem sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede, porque esta fonte jorra eternamente. E que fonte é essa? Essa fonte está no reino que está dentro de nós. E em busca desse reino, e para encontrarmos esse reino, precisamos ter a coragem de matar em nós aquilo que precisa morrer. Porque o ser humano é complexo e... Como é? Complexo e multifacetado. Então, nós somos um grande labirinto a sermos desvendados. E precisamos ter a coragem, precisamos encontrar determinados nortes, guias. Não bússola mais, que isso é dos séculos passados. Hoje em dia a gente precisa encontrar um GPS. Precisamos encontrar o GPS para caminharmos nesse reino que é nosso. E nós desconhecemos. Imagine quantas experiências você já viveu como espírito imortal que você é. Desde a época primitiva, quando vivíamos nas cavernas. Imagine quantas experiências ao longo de todo esse processo civilizatório. Quantos lugares você já ocupou? Quantas vezes você já experienciou num corpo feminino, num corpo masculino? Em quantas culturas você já nasceu? Em quantos países? Em quantos lugares? Quantas pessoas? Quantas profissões você já teve? Quantas experiências, que riqueza que nós temos dentro de nós. Mas para alcançarmos essa riqueza, precisamos ter a coragem de morrer e nascer.
Precisamos ter a coragem de nos desapegarmos da ilusão a nosso próprio respeito. Precisamos ter a coragem de deixar de viver a vida do ego para viver a vida da nossa essência. Precisamos deixar que a nossa essência se expresse na existência. Eu, além de tudo, sou matadora de mosquito, vocês sabem, não posso ver um. Né? Precisamos deixar que a nossa essência se expresse na nossa existência. Para isso, precisamos nos desprender. Será que foi o meu? Não, né? Não. Precisamos nos desprendermos de tantas coisas que nós nos apegamos. E ontem, eu conversava com uma pessoa, me foi pedido pela família, porque tem uma pessoa que está doente, ou está num processo de uma doença grave, ainda não está muito definido. E eu conversava com esta pessoa, me pediram, Bel, vai conversar, que ela, desde que soube da notícia, não para de chorar, não consegue voltar ao equilíbrio. E eu fui conversar com a pessoa. E eu disse, experienciar o risco de perder alguém ressignifica a nossa vida. Ressignifica a nossa relação com o outro. Essa é uma das perguntas que eu costumo fazer a quem chega se queixando do pai, da mãe, do filho, do marido. Eu digo, e se esta pessoa desaparecesse da sua vida? Como seria? Por quê? Para que nós possamos chegar à essência do sentimento que nutrimos pelo outro. Para termos a coerência de vivermos a relação de acordo com essa verdade que é o sentimento real. Porque o ego nos prega peça. A gente fica com raiva. A gente fica com vontade de torcer o pescoço do outro. Jogar o outro na parede. Não sei vocês, que são iluminados e evoluídos. Mas euzinha aqui, de vez em quando, sobe uma quente, desce uma fria, meu juízo fica apertado, e aí eu saio espanando delicadezas para todo lado. E aí depois eu paro, ainda bem que isso não acontece com frequência. Mas quando eu perco minha paz interior, se eu contasse para vocês saíam tudo correndo. Eu tramo cada vingança do arco da velha. E fico me comprazendo na imaginação daquilo, aí depois eu sacudo a cabeça assim e digo, eu não vou fazer isso. Porque ser bom não é não pensar no mal. E muita gente faz confusão com isso. Ser bom é poder fazer o mal e escolher. É sentir vontade de devolver ao outro o mal que ele lhe fez e não fazer. É uma escolha consciente de não fazer. Coerente com aquilo que você realmente sente no fundo da sua alma, com o que você realmente acredita. Senão nós vamos viver a vida da superficialidade, ao sabor das emoções do ego. Precisamos encontrar um eixo interno de calma, de equilíbrio. E quando sairmos desse eixo, precisamos perceber que saímos, reconhecer que saímos e retornar a ele. Porque ninguém é robô, ninguém é máquina. Ninguém aqui está programado para tudo perdoar e dizer, oh, meu irmão, está tudo certo. Quem faz isso acaba adoecendo, porque vai engolindo sua raiva, vai engolindo o seu ódio, vai engolindo os seus sentimentos negativos, porque nega. Nega porque lê o evangelho, vem para aqui dia de sábado, ouve as coisas, frequenta. E aí, sabe que não deveria sentir, entretanto sente. E nós precisamos ser verdadeiros com os nossos sentimentos. E precisamos ter consciência deles, nos apropriarmos deles e decidirmos o que fazer com eles. E principalmente ter a humildade de reconhecer quando nós perdemos esse equilíbrio e fazemos o mal que não queríamos fazer. Em essência, Paulo de Tarso tem uma frase maravilhosa para isso. Ele disse assim, porque eu não faço todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Porque nós desconhecemos, porque somos complexos e multifacetados. E aí tem partes de nós que nós mesmos desconhecemos. E acabamos camuflando determinados sentimentos, travestido de uma desculpa linda, maravilhosa. Não, é porque fulano, quando a gente faz o mal a alguém,
ou fala mal de alguém, as pessoas costumam dizer o seguinte: não são vocês aqui, eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Vocês dizem assim, nós dizemos assim, nós outros, tá? Os menos evoluídos. Nós dizemos assim, ninguém lá gosta de fulano. A gente não diz isso? Ora, você está sendo maledicente. Você não está tendo a capacidade de amar alguém que é problemático, que é difícil. É isso, a verdade é essa. Aí você diz que o outro é problemático. É igual marido e mulher quando briga, quando entra naquela fase, não sei se vocês conhecem, aquela fase, todo mundo sabe como é, né? Que termina o meu bem, chega nos meus bens, fica aquela loucura, e as pessoas começam a projetar tudo de ruim no outro. Quando chegam no consultório assim, eu digo, você deve prestar menos do que ele ou ela. Porque você casou com essa pessoa, se apaixonou ainda. Por quê? Porque precisamos auto-justificar o nosso fracasso. Precisamos canalizar o nosso sentimento de frustração para alguém, para alguma coisa. A nossa raiva por termos feito um investimento a fundo perdido e agora não funcionou, não deu certo. Porque tem gente que se contorce todo para viver uma relação e aí depois descobre que todo o esforço deu fracassado. E aí a raiva, mas a raiva é de mim. Como eu não quero canalizar e reconhecer, eu jogo toda no outro. Eu não estou dizendo que o outro presta, não, viu? Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que todos nós somos humanos e que aqueles motivos pelos quais você se envolveu com alguém, ainda estão lá no outro. O outro não é tudo isso de ruim que você está dizendo, não. É que você está sentindo necessidade de auto-justificar-se. Ao invés de reconhecer, eu não percebi, eu também não contribuí, porque nunca uma relação se finda por causa de uma pessoa só. Nunca. No mínimo, nós não tivemos a capacidade de amar aquele indivíduo, aquele sujeito, aquela criatura. Se fôssemos mais evoluídos, conseguiríamos amar mesmo uma pessoa mais difícil. Conseguiríamos conviver mesmo com a pessoa mais complicada. Mas isso de não conseguir não nos diminui. É importante lembrar isso. Nós precisamos reconhecer, eu ainda não evoluí o suficiente para conseguir lidar com isso. Então eu preciso me afastar porque não consigo lidar. Esse movimento de reconhecimento do limite é que deve ser o motor do processo de evolução. Eu não consigo por quê? Quais são os meus limites para amar esta pessoa tão difícil, tão complicada, tão problemático ou problemática? Por que eu não consigo? Sabe o que eu acho interessante? Quem aqui frequenta reunião mediúnica? Reunião mediúnica. Ninguém aqui já foi para uma reunião? Tem um que levantou a mão ali. Isso, reunião mediúnica, né? Aqueles que não frequentam, eu vou dizer um pouquinho. Uma reunião mediúnica de desobsessão, por exemplo, nós atendemos muitos espíritos sofredores. Não só que estão sofrendo, mas também que estão com sentimentos de raiva, de ódio. E esses espíritos, muitas vezes, no processo de aconselhamento, eu não gosto da palavra doutrinação, porque eu acho que parece que a gente vai bitolar ou dogmatizar. Eu gosto de a palavra aconselhamento. A gente dialoga através do médium com esse espírito. E esse espírito conta coisa do arco da velha que fez e que está fazendo no processo de obsidiar o outro. E os aconselhadores dizem o quê? Meu irmão, que é isso? Lá, Deus lhe ama, Jesus lhe ama, e vai na conversa. E quando chega com o espírito encarnado, que está aprontando essas mesmas coisas ou pior, o que é que você faz? O que é que você diz? Pena de morte, não sei o quê, é miserável, é bandido. Oh, cadê? Cadê a sua compaixão? Cadê o seu sentimento de amorosidade? Nós ainda não alcançamos esta capacidade. Eu não estou invalidando o processo. O processo é esse mesmo. A gente tem que aconselhar dessa forma, ele está certo, não tem nada de errado. O que eu estou falando é em relação a nós mesmos, ao nosso processo. Tá? Porque
Não é porque o terapeuta está passando por problemas que ele vai despejar esse problema em cima do paciente, por exemplo. Então, ali você está sendo um aconselhador e você tem que fazer isso mesmo. Que você foi instruído dentro do processo de cursos, porque para ser aconselhador, entrevistador, tem que ter um curso e um preparo. Está tudo certo. O que não encaixa é você com você mesmo. É você ter que se questionar o que é que eu faria, ou o que eu faço, quando eu encontro na minha vida de relação pessoas que agem desta forma, como eu reajo, como eu lido com isso? Eu não tenho condição de lidar ainda. Então, existem coisas em mim que precisam crescer, que precisam evoluir. Eu preciso ainda me manter afastado ou afastada para poder me trabalhar, para conseguir lidar com esse perfil de pessoa. Não jogue a sua incapacidade em cima do outro. Não, eu faço porque fulano não presta mesmo. Também ninguém gosta. A pessoa só cria problemas. Então vamos atirar pedras. E Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós apedrejamos constantemente as pessoas. Aliás, apedrejamos sem nem saber do que é que está se passando direito. Aliás, às vezes, literalmente. Como houve o linchamento de uma pessoa, uma mãe de família em São Paulo, que não tinha nada a ver com nada. Como houve a foto de um segurança, no caso do estupro do Hospital São Rafael, e as pessoas divulgaram. Eu não divulgo nada até apurar, nada, nem mande. Se eu não souber com segurança das fontes, porque nós não podemos atirar pedras nas pessoas. É muito sério isso. É muito sério. Nós precisamos apurar, nós não podemos atirar primeiro para perguntar depois. Precisamos sempre olhar para as situações, entendendo que o ser humano é complexo e multifacetado. Nós também. O humano em nós. Nós também. Então vamos tentar compreender que não é concordar. O que é que leva uma pessoa a agir desta forma? O que é que leva um ser humano a se brutalizar, de tal forma a perder a sua humanidade, portanto a sua capacidade de empatia, que é se importar com a dor do outro? Quando a gente tem empatia, se alguém chora, a gente sente vontade de chorar. Isso é sinal de empatia. Nós ensinamos isso aos nossos bebês. Quando ele sorri, a gente sorri de volta. E a gente vai ensinando nessa relação íntima a empatia. Então, a dor do outro me machuca. Mas quando você está brutalizado, você perde a sua humanidade, perde a capacidade de se vincular de forma empática com o outro. E aí eu atiro por causa de um tênis, não me importa. Agora, o que foi que levou à brutalidade deste ser humano? Como foi que esse ser humano se brutalizou desta forma? Será que é com mais brutalidade que nós vamos pegar esse espírito e ajudar no seu processo de evolução? Precisamos orar por todos os espíritos brutalizados, em todos os cárceres, por todos os espíritos. Todos precisamos orar. Isso não significa concordar. Isso não significa apoiar a atitude, aplaudir ou dizer que isso está correto. Porque muitos conseguem, com a força da sua essência espiritual, superar todas as dificuldades e não se brutalizar. Muitos conseguem. Mas a maioria não consegue. O que é que nós estamos dando? Com o que é que nós estamos alimentando essas almas? Com o que é que nós estamos alimentando as almas das nossas crianças? Que são espíritos, ainda num corpo que permite e que tem a flexibilidade, não só a estrutura física, mas também a estrutura psíquica, que ainda pode ser trabalhado para modificar. O que é que nós estamos fazendo? Eu não consigo ver uma criança num semáforo e não chorar e não ter um sentimento de empatia, de dó, porque está exposto a todo tipo de brutalidade. E amanhã devolverá essa brutalidade.
Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Não se pode exigir. Se nós outros, que muitas vezes recebemos toda uma estrutura para viver, seja afetiva ou material, somos capazes de brutalidade. Imagine quem nunca recebeu isso. E isso não significa que nós devemos passar a mão pela cabeça daqueles. Isso significa que nós devemos nos envolver socialmente e trabalhar no sentido de melhorarmos a nossa estrutura de segurança, os nossos cárceres, para que sejam estruturas que possibilitem aos espíritos ali encarcerados, que não têm condição de conviver em sociedade, que eles cresçam, que eles evoluam, que retornem nas próximas encarnações sem tanta brutalidade. Mas se nós damos mais brutalidade, o que é que nós estamos fazendo? E ser espírita não é simplesmente aprender o evangelho, ler o evangelho, distribuir a sopa, dar o passe. Ser espírita é atuar socialmente. Nós precisamos nos engajar, sim. É preciso entender de política pública, sim. É preciso saber escolher quem nos governa, sim. Nós temos responsabilidade sobre isso. Não ache que você chega lá, aperta seu verde e vai embora e você não tem nada a ver com isso. Temos tudo a ver com todos os resultados. Precisamos atuar na intimidade do lar, atuar no trabalho e atuar na sociedade, porque uma sociedade não se constitui por si só. Ela é o somatório dos indivíduos que a constituem. Todas as mazelas sociais são nossas. São expressões dos nossos limites. São expressões ainda de uma estrutura egóica dominante. O ego ainda impera, embora comece a ruir o império do ego. É nítido isso. É nítido que o planeta Terra vive uma convulsão em todos os aspectos. É o mundo inteiro. A crise não é só econômica, é de valores. A crise é moral. A crise não é só no Brasil, a crise é no mundo. Pode olhar em todos os cantos do mundo. As sociedades estão em convulsão. Por quê? Porque neste momento existe uma mudança espiritual. O planeta começa a acolher cada vez mais espíritos preocupados com o meio ambiente, solidários, cada vez mais instituições, nunca teve tantas. Direitos humanos. Por quê? Porque estamos evoluindo. Não ache que nós estamos pior do que ontem, não. Nós já fomos muito mais brutos, muito mais duros, muito mais selvagens. É só isso, estudar a história humana, que você vai encontrar lá cada brutalidade que você não vai nem acreditar. Parece que vai ser fichinho o que acontece hoje. Só vou dar um exemplo, porque Denise já está aqui apertando minha mente para eu terminar. Há pouco tempo, poucos anos atrás, menos de 200, eu acho, se eu não sei fazer essa conta, vendia-se pessoas ali no Pelourinho. Vendia. Não tem 200 anos, não é isso? Foi em 1888, não é? A abolição. Vendia, hein? Se vendiam pessoas com grilhões no pescoço. Se amarrava pessoas, por isso que chama Pelourinho, e se açoitavam pessoas. E todo mundo aceitava. A sociedade não se revoltava. Hoje em dia, amarra uma pessoa e vai açoitar ali para você ver quantas pessoas se revoltam. Um animal, eu tiro isso, eu tiro a nossa evolução pela forma como nós estamos lidando com os animais. Estamos lidando de uma forma muito mais amorosas. E para mim isso é sinal de evolução. Quando nós somos capazes de ter cuidado com a criação de Deus, toda ela. Toda. Para mim, quem brutaliza um animal está brutalizado. Não importa. Então, nascer... Já vou acabar, viu? Concluo. Então, gostaria que vocês saíssem hoje daqui reflexivos em torno da complexidade do ser. Que vocês não olhassem as coisas com superficialidade.
e que vocês se percebessem como espíritos imortais que são, e que não tenham medo de morrer e renascer todos os dias. Obrigada.